começar a aula, tá? Pronto, já tá gravando. Então, a gente hoje vai para a sessão 1.4, né? Vamos dar mais uma trabalhada na parte de função quadrática, né? E a gente vai analisar algumas coisas da função, sinal mínimo, sinal máximo, né? Para a gente ver como que é o comportamento da função e como que a gente trabalha com ela, tá? Então, uma primeira coisa a gente sempre tem alunos que estão começando, né? E a gente precisa dar uma relembrada na metodologia e da forma que a disciplina é avaliada, né? Então, para quem já está acostumado, aí eu peço desculpa de estar repetindo toda a aula, mas é importante que todo mundo esteja na mesma página de conhecimento de como que a disciplina ou como é a metodologia da Anhanguera para avaliação, para que vocês não percam tempo e não fiquem sem ter o conhecimento, né? Então, a forma de avaliação da Anhanguera, ela é pontuação continuada, né? Então, desde todas as aulas, ah, as aulas online, as aulas que vocês têm no AVA, as aulas que a gente aplica aqui no remoto, todas têm uma pontuação, né? Então, ele chama de avaliação continuada, né? Então, toda semana eu acompanho para ver como que vocês estão indo, tá? Eu sempre falo, né? Acompanhem pelo AVA todo, cada sessão representa uma aula. Então acompanhe pelo AVA. Lá vocês têm exercício, lá vocês têm material que complementa com a aula que a gente faz no remoto, né? Tem o livro, tá? Tem atividades para serem pontuadas, né? Então, o que a gente tem aqui? Eu trago aqui o pessoal que está matriculado na turma, né? E aqui tem a pontuação que a gente vai acompanhando, né? Então, a gente tem aqui a avaliação oficial, é a prova que a gente vai fazer, a prova do primeiro bimestre e a prova do segundo bimestre. Atividade em sala é a atividade que no final da aula eu passo para vocês. No nosso caso aqui, a gente tá trabalhando naquela linha de vocês tirarem uma foto da atividade que a gente fez durante a aula, né? Eu vou pontuando. Quem está com 0 de atividade de sala de aula, deem uma olhada nas gravações de aula que no final tem uma explicação da atividade, pode mandar, não tem problema que já passou a aula, aí eu acompanho o envio e vou lançando a pontuação aqui, tá? A gente tem aqui a atividade transversal, que são as atividades que a gente faz e vai pontuação para todas as disciplinas, essa atividade transversal, né? Dentro dessa atividade transversal, a gente tem o desafio nota máxima, que está lá no AVA de vocês, e tem essa atividade cultura digital, tá? Então, vocês fazendo essa atividade, vocês vão ganhar ponto aqui, e o desafio nota máxima, vocês têm atividade para toda semana. Então, uma primeira coisa que eu queria que vocês verificassem, né? Não sei se algum de vocês já entrou no desafio nota máxima. Sim ou não? Não.
A Emily Já não entrou, tá? Sabrina entrou? eu entrei, aí falou que o próximo será disponível no dia 29. Tá. Mas você não fez nenhuma atividade lá ou fez? Não, do desafio nota máxima eu fiz todos que estavam disponíveis. Todos estavam disponíveis, tá? Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Quem não está acessando, dê uma olhada para ver se tem acesso, né? Porque o, a Amanda, o acesso dela está com problema, né? E eu já conversei com o coordenador, então é importante vocês darem uma entrada no desafio nota máxima, ver se, porque assim, a entrada é o CPF como acesso, como entrada e também como senha, o CPF de vocês sem pontuação, sem nada. E verifiquem se está funcionando, porque pode ser que seja o mesmo caso da Amanda, tá? Aí depois, que a gente tem? Vocês vê, tem aluno que já fez atividade virtual, que é a atividade que tem no AVA, já tem 875 pontos, já tem atividade transversal, o aluno já está com 1.793 pontos. Sabe quanto precisa para aprovar? 6.000 pontos. A gente ainda não fez prova, a gente ainda está 70% do primeiro bimestre. Então, esse aluno aqui, que está com essa pontuação, vai passar tranquilo, vai atingir os 6.000 pontos, vai ultrapassar até, vai levar o curso tranquilo e fazendo os exercícios no AVA, né? Que é aqui, né? Os exercícios do AVA são aqui. Dentro de cada sessão, Dentro de cada sessão, vocês têm atividade diagnóstica, que tem 3 exercícios, e atividade de aprendizagem, que tem mais 3 exercícios. Então, para cada encontro, são 6 exercícios. Isso aqui você vai fazendo, você vai pontuando, né? Agora, se vocês observarem, a gente já está na sessão 1.4 vezes 6 já são 24 exercícios que quem não fez nenhum vai ter que correr para fazer para poder alcançar os pontos, né? Então, a lógica da avaliação continuada, o que é? É vocês atuarem no encontro toda semana, né? Não deixar acumular, tá bom? Claro, tem algumas colegas e colegas, né, rapazes e meninas que entraram depois, mas começa a rever e aquilo que eu falo, essa disciplina, ela é uma sequência. Quem tá acompanhando desde a primeira aula está vendo que é uma sequência, cada assunto é uma sequência da outra. Então, por isso que é importante fazer os exercícios para ter o entendimento, né? Tá? Ficou claro aqui, pessoal, tudo que é interessante vocês acompanharem? Ficou sim, professor. Beleza, então. Então vamos caminhando, né? Então, o que a gente tem? A gente já viu a semana passada que a gente tem a parábola, né? Que ela é o gráfico da função. O gráfico da função quadrática é uma parábola, né? Então a gente tem a parábola com a concavidade embaixo, com a concavidade em cima, né? E aqui tem cada função representa uma parábola, né? E o que ele apresenta aqui, o ponto mais alto da parábola
é o vértice, né? E aí a gente tem, no caso da parábola, dessa parábola, a gente tem o ponto mais alto como sendo o A. Dessa daqui, a gente tem ela, ao invés, como a concavidade é para cima, a gente tem um ponto mais baixo, que é o ponto B, tá? Então, a gente chama, a gente define a concavidade da parábola pelo coeficiente do termo dominante, né? Então, o que a gente falou a semana passada? O termo dominante é o A, né? Não é isso? A, primeiro aqui é o A, o B e o C, não é isso? AX2 mais BX mais C, né? Então, a gente tem aqui a função, e aí a gente tem os valores que são aqueles termos básicos, A, B e C. E quem determina qual que é a concavidade da parábola é o termo dominante, que é o A. Então, se o A for negativo, a concavidade da parábola é embaixo. Se o A for positivo, né, que é o 3x, a concavidade é para cima, tá? Então, essa é sempre essa regra. Se o A for negativo, a concavidade é para baixo. Se o A for positivo, a concavidade é para cima, tá? E aqui a gente tem aqueles pontos que a parábola corta o eixo X, né? Que a gente viu que pode cortar duas vezes, pode tocar só no vértice, ou pode não tocar nenhuma vez. A gente viu isso na aula passada, tá? Bom, aqui a gente reforça, né? A gente tem a função o ax2 mais bx mais c, que é aquela função básica, né? Ela é uma função quadrática. Se o a for maior que zero, o gráfico tem a concavidade voltada para cima. E o vértice é seu ponto mais baixo. É aquela função g que a gente viu no slide anterior. Se o A for menor que zero, o gráfico tem a concavidade para baixo e o vértice é o seu ponto mais alto. É isso aqui, né? Se o A é negativo, é isso aqui, a concavidade é embaixo e o A é o ponto mais alto da parábola. Se o A for positivo, a concavidade é para cima, né? E o B é o ponto mais baixo da parábola. Tudo bem, pessoal? Bom, aí ele traz para a gente lá do livro, né? O A é um ponto máximo, tá aqui, e B é o ponto mínimo. Para uma função quadrática, as coordenadas do vértice são xv e yv. Então, aqui, esse ponto A e o ponto B, ele chama de vértice. Então, o vértice pode ser o ponto mais alto ou o ponto mais baixo. E o valor aqui relativo ao x, ele chama de xv. E o valor relativo ao y, ele chama yv. V por causa de vértice, né? Então, xv é o x do vértice e yv é o y do vértice. Só relembrando, para cada ponto da parábola, se a gente pegar um ponto aqui, a gente desce para cá, a gente tem um valor do x, isso vai para a esquerda, a gente tem um valor do y. E aqui a gente pode definir qual que é, onde que é o ponto mais alto da parábola, e a gente chama o ponto aqui é o xv, é o x do vértice, e aqui é o y do v. E da mesma forma aqui, a gente tem
o x do vértice, que bate aqui, e para cá a gente tem o y do vértice, tá? Bom, aí ele traz para a gente uma fórmula que a gente pode, como que a gente faz para achar o x do vértice e o y do vértice. Então, para achar o x do vértice, é o menos b sobre 2a. Então, a gente tem a função, a gente sabe onde fica o a, o b e o c. Então, para achar o ponto o x do vértice, a gente pega o valor do b, pega o valor do a, né? Aí faz esse cálculo, essa divisão, e a gente vai ter o ponto do x do vértice. E o y do vértice, o que ele é? Ele é o menos delta sobre 4a. E aí no delta a gente já lembra que era o B2 menos 4AC, não era isso? Lá do Bhaskara, né? Ah, então, aqui são duas fórmulas para calcular o x do vértice e o y do vértice. Então, nada como a gente, né, fazer ver como que faz esse cálculo, tá? Então, a gente tem a função 2x2 menos 4x mais 8, e ele quer que determina as coordenadas do vértice do gráfico. E se o ponto é o ponto máximo ou ponto mínimo, tá? Então, a gente tem aqui que o 2 é positivo. Como que vai ser nossa parábola? Se o 2 é positivo, a parábola é? Não lembram? Vou voltar. Tá aqui, ó. Como é positivo, a parábola é igual a essa. A concavidade é em cima, tá? Então, vamos fazer a resolução, vamos achar quais são os pontos do vértice, o x e o y, tá? Então, a gente tem o a igual a 2, o b menos 4 e o c igual a 8, tá? Para calcular o x do vértice, aquela fórmula que a gente falou anteriormente é menos b sobre 2a. Quanto que vale o b? Menos 4? Ó, a gente coloca aqui menos 4. O sinal de menos da fórmula continua aqui fora. Sobre 2a. O que é o 2a? 2 vezes 2, né? Então, a gente tem 2 vezes 2 dá 4. Menos 4 dividido por 4 dá 1. Menos 1, né? Menos 1 com menos 1 dá 1. Então, o primeiro ponto dessa função, x do vértice, vai ser, o x vai ser 1, né? Agora, vamos achar o y. Quem que é o y? Menos delta sobre 4a. O menos da fórmula fica fora. O delta, que é B2 menos 4AC sobre 4A. Qual que é o valor do B? Menos 4, né? Então, a gente tem menos 4 ao quadrado. Aí o menos 4, que é da fórmula. O A é 2 e o C é 8, né? Então, embaixo, 4 vezes A, que é 4 vezes 2. Tá? Aí, fazendo o cálculo, o que a gente tem? Menos 4 ao quadrado dá 16. Menos com menos dá mais. Tá aqui, ó, o sinal do menos da fórmula continua. Tá aqui, né? 4 vezes 2, 8, vezes 8, 64. Menos 64. Tá aqui o menos 64. 4 vezes 2, 8. Então, a gente faz 16 menos 64 dá menos 48.
Aqui está faltando um sinal de igual, pessoal. Ó. Antes desse menos, está faltando um sinal de igual. Aí, 16 menos 64 dá menos 48. Sobre 8 dá 6. Menos com menos dá positivo. Tá? Então, a gente encontrou o y do vértice é 6 e o x do vértice é 1, relativo a essa função. Então, as coordenadas do vértice são 1 e 6. E, como A é 2, que é maior que zero, o gráfico possui concavidade voltada para cima, o que implica que o vértice é um ponto mínimo, ele fica lá embaixo, né? Então, o f de 1 a 6 é o menor valor assumido pela função. Dúvida para achar o x e o y do vértice, pessoal? Dá para fazer fácil? Mais ou menos, professor. Mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Então, mas vamos fazer um exercício? Deixa eu ver aqui. Então, o que vocês vão fazer? Só vou trazer essa fórmula para vocês. Então, ó, eu peço primeiro que vocês anotem essa fórmula. O xv é o menos b sobre 2a e o yv é igual a menos delta sobre 4a. Anote essa fórmula que vocês vão usar no exercício. Anotado? Então tá aqui, né? O que vocês vão fazer? Primeiro vocês vão definir qual que é o A, qual que é o B e qual que é o C, tá? E vão jogar na fórmula. Então, ele pede aqui para a gente só achar o vértice dessa função. Ah, então o que a gente tem a função aqui? ax2 menos 8x mais c. Então, a gente tem que o A é igual a 2, o B é menos 8 e o C é 0, tá? Vamos fazer? Aguardar um tempinho para vocês fazerem.
Pronto? Pronto, pessoal? Professor, eu tentei, mas eu não sei se está certo. Não, tudo bem. Aquilo que eu venho falando para vocês é tentar, né? Porque daí, quando a gente resolve, aí vocês acompanham, né? Sim. Tá? Ok. Podemos ir, pessoal? Então, vamos lá. O que a gente tem? Ó, o A igual a 2, o B é menos 8, o C é igual a 0, porque não tem nenhum número sozinho aqui, né? A fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a, tá? O b qual que é? É menos 8, tá aqui o menos 8. Então, fica o menos, aí a gente coloca entre parênteses o menos 8, o 2a, o a é igual a 2, então 2 vezes 2. Menos com menos dá mais, então vai ficar 8 sobre 4 igual a 2. Então, o primeiro, o x do vértice, é igual a 2, tá? O y do vértice, o que ele é? É o menos o delta sobre 4a. O menos aqui, o delta aqui que ele é? O B2 menos 4ac. Isso aí a gente viu na aula passada, que faz parte do Bhaskara, né? O delta é essa função, sobre 4a. O B, o que ele é? Não é menos 8? Então, b ao quadrado menos 8 ao quadrado. Da fórmula, menos 4 vezes o 2, que é o A, vezes o C, que é 0. Então, esse aqui já desaparece, porque 4 vezes 2 vezes 0 dá 0, né? Aí a gente tem menos 8 ao quadrado, dá 8 vezes 8 dá 64. 4 vezes 2, 4 vezes 2 dá 8, né? E aí a gente tem o sinal negativo da fórmula aqui. Então fica 64 sobre 8, negativo dá menos 8. Então a gente tem o vértice que é 2 e menos 8, tá? Dúvida, pessoal? Deu certo o seu, Aline? Só deu certo do XD. O outro não tinha conseguido. O outro é por causa de sinal? Não. Foi por conta mais de identificar Ah, tá. os. Não, mas eu acho que agora eu consegui. Os demais colegas, pessoal, entenderam? Não estão entendendo nada? Vão se matar? Como que tá Eu aí? entendi, professor. Deu para entender? Tá legal? Deu sim. Ah, tá bom. Sabrina, Eu tô corrigindo aqui. mas tá acompanhando? Tô assim. Tá. Matheus, Beatriz, Tô acompanhando, professor. Professor, tá.
Eu entendi, eu acertei. Ah, beleza, beleza. Amanda, Tô corrigindo, professor. Tá meio mais ou menos, não, mas né? tudo bem, mas o importante é errar tranquilo. O importante é entender como que chega lá nos valores, né? Vocês vão ter problema de sinal, vão ter. Agora, o importante é saber de onde pega, né? Que a gente tem uma função e aí ela é relacionada com aquela função básica ax2 mais bx mais c. Saber identificar qual que é o a, qual que é o b e qual que é o c. Primeira coisa aqui, né? A gente sabe que vai esbarrar na parte de sinal, aquilo que eu falei para vocês revisarem um pouco a parte de sinal, né? Que é bem essa uma das complicações que a gente tem lá no ensino fundamental é a parte de sinais, né? A gente tem que fazer bastante exercício para poder acostumar com a parte de sinais. Mas a primeira coisa é essa, né? O que a gente tem? A gente buscando a função, fazendo o retrospecto da aula passada, né? Pela função, a gente consegue gerar a parábola, né? Pela função, a gente sabe identificar se a parábola tem concavidade para cima ou concavidade para baixo. Pela função, e aí a gente vai no C, no valor do C, o valor do C é bem aquele onde a função corta o eixo Y. Então, são diversas coisas que a gente pode identificar só tendo a função, tá? Então, e aqui, através da função, a gente também pode, e essas fórmulas que foram deduzidas a partir do Bhaskara, né? A gente pode chegar também identificando onde é o vértice, se é o ponto mais alto ou o ponto mais baixo, tá? Podemos ir em frente? Professor, eu só faço esse processo quando me pedir as coordenadas do vértice, né? Só Certíssimo. essa situação. É só nessa situação. Tá bom, obrigada. Nós vamos chegar lá no final da aula, né? Nós vamos chegar, por exemplo, num exercício que vai falar assim, olha, a gente foi lançado um projétil, né? Uma bomba, né? E você lança para o alto, né? Um projétil. O que ele faz? Ele sobe e depois desce, né? E aí ele fala, ó, esse projeto tem essa função. Qual a altura máxima que ele chegou? A altura máxima é o vértice. Então, pode cair num concurso que vocês forem fazer, né? Pode cair alguma coisa desse tipo. Aí vocês têm que saber que é o vértice, tá? O ponto mais alto, tá? Mas quando pedir o vértice, a gente vai usar essas fórmulas mesmo, tá bom? Então vamos em frente. A gente tem seguindo, né? A gente tem essa função. Aqui, pessoal, lá no livro, ele está errado, né? Não é x2, é x ao quadrado, tá? Vou voltar aqui. Aqui é x ao quadrado, tá? Então, dada a função x ao quadrado mais 2x mais 3, faça um estudo de sinais, determine se f possui o valor máximo ou mínimo, né? Então, primeiro, como a é igual a menos 1, né? Quando não tem o valor, só tem um sinal, é menos 1, né? Ele é menor que zero. Então, a concavidade do gráfico é embaixo, né? E o gráfico é voltado para baixo, como está aqui, né? Em consequência, o vértice é o ponto mais alto do gráfico, esse daqui, tá? Além disso, o B é 2 e o C é 3. Então, aqui são
algumas informações para a gente tirar da função. Então, a gente tem que o A é menos 1, a concavidade é para baixo. A gente tem que o V é o ponto mais alto, ele não pediu nada para a gente calcular, né? E que o B é igual a 2 e o C é igual a 3, tá? Aí, a partir daqui, o que a gente pode calcular? O delta, né? O delta é o B2 menos 4AC. B2 é 2 ao quadrado, 4 vezes A, o A é menos 1, e o C é 3. Então, vai ficar 2 ao quadrado é 4, menos 12, né? Que aí era menos com menos vai dar mais, vai dar 16, ó. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Vezes 3 dá menos 12. Menos com menos dá mais. Então, 4 menos menos 12 dá 16. Então, o delta, ele é 16, então ele é maior que zero, né? O que a gente fez a semana passada, né? Se o delta for maior que zero, a gente consegue saber que a gente tem dois lugares onde o x corta, onde o gráfico corta o x, tá? Então, o que ele fala aqui, né? Como o discriminante é positivo, o discriminante é o delta, a função possui dois zeros, aquele que a gente viu a semana passada. Cada ponto que a parábola corta o x, ele é chamado de zero. Por quê? Aqui você tem um valor de x, mas ele corresponde a um y0, por isso que é chamado de zero, né? Aqui você tem o x2, que também corresponde a um valor do y0, né? Além de seu gráfico interceptar o eixo das ordenadas do ponto das coordenadas 0 e 3, né? Está aqui 0 e 3. Por que ele conseguiu saber por que ele corta aqui? Porque esse valor é o valor do C, né? A gente viu essa regra na semana passada. Está aqui, né? O C é igual a 3. Então, esse valor aqui é o valor que a parábola corta o eixo Y. É uma regra que a gente viu a semana passada, tá? Então, aí a gente tem agora, ele vai calcular esses dois valores de zero, esses dois valores onde a parábola corta o eixo x, tá? Então, o x1, o que ele é? Lá do Bhaskara, né? Menos b mais raiz de delta sobre 2a. Menos b, o b é 2, né? Então, menos 2, mais raiz de 16, sobre 2 vezes menos 1, que o a é menos 1. Então, a gente fica com menos 2, raiz de 16 é 4, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, 2 sobre menos 2 dá menos 1. Então, o x1 é esse daqui, né? Relembrando quando a gente fez o primeiro desenho desse plano cartesiano, né? Aqui para cima, a gente tem os valores positivos de y. Aqui para baixo, a gente tem os valores negativos de y. Para a direita do zero, a gente tem os valores positivos do x. Para a esquerda do zero, a gente tem os valores negativos do x. Então, esse ponto x1, ele é o menos 1, tá? Aqui, ó, negativo, lado esquerdo do zero, tá? Para calcular o x2, a gente pega também a fórmula lá do Bhaskara, menos b, só que agora a outra raiz, o outro valor do x, a gente utiliza o menos. Então, o Bhaskara é menos b mais ou menos. Então, um valor do x a gente utiliza o mais e o outro valor do x a gente utiliza o menos, né? Então, é
O B é 2, então vai ficar menos 2, menos raiz de 16 sobre 2 vezes menos 1, menos 2, menos 4 sobre menos 2, então a gente tem menos 2 menos 4 dá menos 6, sobre menos 2 dá 3. Então, o 3 é positivo, ele vai vir para cá, ele é esse valor aqui, à direita do zero, tá? Então, a gente encontrou, sabe que tem dois pontos, porque o delta é maior que zero, isso a gente viu na aula passada, é legal vocês darem uma revisada, né? Então, quando o delta for maior que zero, você tem duas posições onde a parábola corta o x. Quando o delta for igual a zero, né, a gente tem uma posição só que a parábola corta o x. Né? E quando o delta for menor que zero, ele não corta nunca o eixo x. Então, a gente viu essas definições a semana passada. Então, voltando aqui com a nossa parábola, né? A gente já achou os valores do x, já sabe que aqui o 3 é onde corta o y, agora a gente vai calcular o vértice, né? Como a gente já fez no exercício anterior. Então, o xv é o menos b sobre 2a, aí a gente tem, o menos é da fórmula, né? Então, o menos está aqui fora, o b vale 2, o a vale menos 1, então vai ficar 2 sobre 2 vezes menos 1, fica 2 sobre menos 2, vai dar menos 1, aí menos com menos dá mais. Então, o x do vértice é 1. Então, esse valor aqui, descendo o vértice até o valor do x, a gente tem aqui como sendo 1, né? Então, a gente já localizou o nosso vértice, que ele está aqui no eixo x no valor 1. Agora, vamos achar o y, né? Então, a gente pode, relembrando lá de algumas aulas passadas, né? Que a gente sabe que o y é igual ao valor da função, né? Então, ao invés da gente usar a fórmula que a gente usou agora há pouco, né? A gente pode também calcular o valor da função. Se o y é igual ao valor da função, a gente vai chegar no valor sem fazer todo aquele cálculo da fórmula do y do vértice, tá? Então, o que que a gente faz? A gente tem a função, a gente substitui os valores por 1, né? Porque a gente já achou o valor do x, a gente já sabe esse ponto aqui, tem esse ponto, que ele vale 1, aí se a gente achar o valor calcular o valor da função, a gente vai ter o valor do y. Então, substitui aqui menos 1 ao quadrado, 2 vezes 1, mais 3, a gente vai ter 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado vai dar menos 1, mais 2 mais 3, né? 3 mais 2 dá 5, menos 1 dá 4. Então, a gente chegou ao valor do y. A gente chegou no valor, deixa eu voltar aqui, a gente chegou no valor do y, que é igual a 4. Então, uma outra forma da gente achar também o valor do y, quando a gente já tem a função, e já achou o valor do x, é só substituir na função, tá? Uma outra forma de achar o valor do y, tá? Lembraram aquilo que a gente viu nas aulas passadas, que o y é igual ao valor da função, tá? Então, aí é uma outra forma de achar o valor do y, tá? Tranquilo aqui, pessoal? Então, vamos achar o valor, mais um exercício para vocês treinarem, né? Vamos achar o valor do x do vértice e
o valor do y do vértice, tá? Então, faça aqui da mesma forma que aquele outro que está errado no livro, né? Não é x2, é x ao quadrado. Faça o estudo dos sinais e determine se f possui valor máximo ou valor mínimo, né? E especifique o valor do valor do x do vértice e do y do vértice, tá? Então, calcule o x do vértice e o y do vértice, e aí a gente vai discutir se é o valor mínimo ou máximo, porque aí a gente vai analisar a função, a parábola, se ela o valor positivo ou o valor negativo, tá? Um tempinho para vocês resolverem.
Pronto? Pronto, professor. Vamos lá. Então, primeira coisa, né? A função é x ao quadrado mais 6x mais 5. Então, o A é 1, o B é 6 e o C é 5. Como A é maior que zero, a concavidade é para cima, né? Então, primeira coisa, vamos ver se o delta é maior que zero, se ele é menor que zero, se ele é negativo, né? Se ele é igual a zero, desculpa. Então, o delta é B2 menos 4AC. O delta, o B, é 6, então é 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5. O A é 1, o C é 5. E a gente tem 6 ao quadrado é 36, 4 vezes 1 vezes 5 dá 20. Então, vai ficar 36 menos 20 igual a 16. Então, o delta é maior que zero e ele tem dois zeros, ou seja, 2x, dois valores de x que a parábola corta o eixo x. Então, o primeiro, menos b mais raiz de delta sobre 2a, menos b, o b é 6, vai ficar menos 6, mais raiz de 16 sobre 2. Então, fica... Aqui faltou mais aqui, né, do 4. Menos 6 mais 4 sobre 2. Menos 6 mais 4 dá menos 2. Sobre 2 dá menos 1. Então, aqui faltou a perninha do mais aqui, tá? O x2 vai ser o menos 6 menos a raiz de delta, que é 4. Também faltou a perninha aqui. Aqui tem a mesa digitalizadora, eu acho que ele apagou aqui, tá? Então vai ficar menos 6 menos 4 dá menos 10, sobre 2 menos 5. Acharam esses valores? Sim ou não, pessoal? Acharam os valores do x? Deu para entender? Eu me embananei ali no X2, mas achei. Tá. Aqui é menos 4, tá, pessoal? E aqui é mais 4. Ó. Faltou o risquinho aqui, faltou o risquinho do 4 aqui, tá? Mas é aquilo. Vamos fazendo exercício para fixar toda essa parte do conceito, tá? Revisem a aula, tendo dúvida, tragam, me mandem mensagem durante a semana, a gente revisa, se não traz na próxima aula, tá? Bom, agora a gente vai achar o vértice. Se o A, como o A é positivo, né? O A é igual a 1, ele é positivo, então a concavidade é para cima. Está aqui a nossa parábola, né? Aí a gente vai calcular primeiro esse vértice aqui, o valor do x, a gente vai calcular o valor do x. Como que é a fórmula? O x do vértice é o menos b sobre 2a, o b é 6, o a é 1, então fica 6 sobre 2, menos 3. Então, aqui a gente pega, já acha que o valor do x é menos 3, tá? E, como a gente fez no exercício anterior, a gente substitui o menos 3 na função, né? Vai ficar função de menos 3, vai ficar menos 3 ao quadrado, que a função era x ao quadrado, mais
6 vezes x mais 5. Então, onde está o valor do x, a gente substitui por menos 3, né? Então, menos 3 ao quadrado dá 9. 6 vezes menos 3 dá menos 18 e o 5. 9 mais 5, 14, menos 18 dá menos 4. Da mesma forma, a função é o mesmo que o valor do y. Então, a gente chegou aqui que o valor do y é menos 4. A gente chega que o x do vértice é 3 e o y do vértice é 4. Tá? Estão acompanhando? Tá dando para fazer? Então, revisem a gravação da aula, né? Revejam o exercício para fixar, ver onde tem dúvida, onde pega dúvida, tentem fazer novamente, tá? Para que vocês fixem isso, tá? Então, agora tem o exercício lá, agora é a sessão empurrãozinho, né? Então, para vocês que ainda não fizeram lá no AVA, vamos resolver esse. Vocês já ficam com a resposta, é só chegar lá no AVA e marcar a resposta, né? Foi aquilo que eu comentei um pouquinho antes com a Beatriz, né? Então, um projeto é lançado a partir do solo a determinada velocidade e ao atingir a altura máxima, cai até atingir o solo novamente. Aquilo que eu falei. Um projeto ele faz uma parábola, né? A altura do projeto é dada pela função ht, né? Então, a função ela pode ser f, pode ser h, pode ser qualquer letra. O importante é esse aqui, né? Como que ela é montada. Então, aqui a gente vê que ela é uma equação do segundo grau, uma função quadrática, tá? É 4,4t ao quadrado mais 22t e não tem nenhum valor. Então, o nosso A aqui é 4,4, o B é 22 e o C é 0. Então, o que ele quer saber, né? A altura, né, em metros, né, onde o tempo é medido em segundos, tá? Tá dizendo aqui que é em segundos. Para a gente não vai ter muita preocupação. Qual a altura máxima pelo projétil? Então, a gente já sabe, aqui é menos 4,4, tá, pessoal? Não é 4,4 só, é menos 4,4. Então, a gente sabe que aqui o A é um valor negativo, né? Então, a nossa parábola, a concavidade é embaixo. Então, ele faz assim, faz mesmo o que é um projeto. Então, ele quer saber a altura máxima atingida pelo projétil, né? Então, o que a gente faz? A gente esboça um desenho aqui. Então, nosso projeto é isso aqui. Saiu do solo, subiu, foi até a altura máxima e voltou, né? Aqui eu reforço, lá na primeira aula, quando a gente falou o porquê que a gente ia estudar função no nosso curso de administração. Então, as funções, elas determinam vários movimentos ou várias situações de empresa. Aqui a gente está colocando uma situação de um projétil, mas é um estudo em cima de uma parábola, de uma equação quadrática. Aí a gente vai chegar a definir qual que é a altura máxima, tá? Ele pede para a gente achar o x? Não, ele quer saber a altura, né? Ele quer saber o quê? Ele quer saber isso aqui, ó. Ele quer saber o valor do y. Então, se ele não está pedindo para a gente achar o x, a gente pega e vai direto na fórmula do y, tá?
Poderia calcular o x para depois substituir na função? Poderia, né? Ou vai direto na fórmula de calcular o y, tá? Então, a gente tem aqui, o A é 4,4, o B é 22 e o C é 0. Substituindo na nossa fórmula, menos delta sobre 4A, é a fórmula do y do vértice, menos B, menos B2 menos 4AC, substitui o B2 por 22 ao quadrado, o 4 vezes o menos 4,4 vezes 0. Isso aqui, tudo isso aqui vezes 0 vai dar 0. A gente só vai ficar com o valor do 22 ao quadrado, que é 484. E o valor menos, que é da fórmula, né? Aí a gente tem 4,4 vezes 4 dá menos 17,6. Dividindo pelos dois, a gente tem o valor de 27,5. Aí a gente vai lá nas opções, é a opção C, tá? Tudo bem aqui, pessoal? Tudo sim, professor. Tá, então eu trouxe mais esse exercício para reforçar aquilo que a gente falou na primeira aula, que as funções, elas estão envolvidas com situações do dia a dia, elas estão envolvidas com situações que a gente vai encontrar na administração de empresas, tá? E é o que a gente vê nesse outro exercício aqui, que também é lá do nosso AVA, tá? Então, o que ele traz aqui? Uma empresa, na elaboração da margem de contribuição do seu produto único de venda, conseguiu traçar uma função que representa o lucro em reais. Então, o lucro da empresa está baseado nessa função. Menos 0,001x ao quadrado, mais 15x, menos 1.500. O gestor da empresa decide analisar a função para obter a quantidade máxima a ser vendida e seu respectivo lucro, né? Quer dizer, isso aqui, essa função mostra que a gente está falando numa parábola, porque ela é uma função quadrática, né? Então, muitas vezes vocês vão ter situações, vocês vão ver em algumas disciplinas da administração, que não é você vender muito produto que você vai ter lucratividade. Pode ser que você tenha um determinado ponto que a partir dali não compensa vender mais produto. Esse aqui é um caso, né? Então, aí você tem isso aqui, ó. Você tem o seu gráfico, né? Aqui o Y é onde está o lucro, né? O valor do lucro, e aí você tem o valor do X, né? Aí ele quer saber qual, aqui só está o valor a lucratividade, né? Então ele quer saber qual que é o ponto das suas vendas, né? Qual que é o ponto que você vai vender de produto para que você tenha maior lucratividade. A partir de um determinado momento, você vai gastar muito mais para produzir do que você vai ter lucratividade. Então, isso pode acontecer na empresa, tá? Então, a gente traça aqui um esboço do gráfico, tá? E vamos calcular o valor do Y, né? Então, a gente tem aqui o Y é o menos delta sobre 4A, o delta é B2 menos 4AC, a gente tem o menos o 4A. Então, o A, o que ele é? É negativo, menos 0,001, o B é igual a 15 e o C menos 1.500. Substituindo aqui, eu coloquei uma dica para vocês trabalharem com sinal, é usar parênteses em cada
número que tem sinal para poder não complicar muito, né? Então, vai ficar o menos b ao quadrado. O b é 15, então vai ficar 15 ao quadrado. Esse menos é fora, é esse menos aqui que é fora da fórmula. Agora vai o menos 4ac. Então, menos abrir um parênteses, porque o a abrir um parênteses só para o a com negativo e abrir um outro parênteses para o c que também é negativo, né? Para a gente não se perder, tá? Aí a gente chega na situação que o 15 ao quadrado vai ser 225, tá vendo? O sinal aqui está fora. Essa conta, 4 vezes 1.500 vezes o 001 negativo, dá 6, né? Então, menos com menos dá mais, dá 6. E esse menos aqui é desse, vai ficar o sinal aqui. Só que todos eles ainda estão fechados dentro de um parênteses, e depois tem um parênteses fora. Então, vai ficar 225 menos 6 dá 219. Aí o menos vai para fora. Menos 0,04, que é o 4 vezes menos 001. Aí vai ter 219. 219 dividido por 0,004, os dois negativos dá positivo, dá 54.750, que a resposta é C, tá? Tudo bem, é calculeira, mas a gente tem um caso, a gente tem um caso de administração, né, de uma gestão de empresa, que também vai utilizar a parte de função, tá? Dúvida, pessoal? Vocês estão muito quietinhos. O importante é vocês terem claro, né, que a nossa diversas atividades a gente pode trabalhar em cima de funções, né? E aí a gente pode, através do nosso aprendizado de cálculo, a gente vai chegar em valores. Aqui é um exemplo típico que a gente vai chegar em cima de valores porque a gente tem uma função. É claro, vai falar para mim assim, mas quando eu estiver trabalhando eu posso usar computadores, pode, né? E vai usar mesmo. Mas é importante que você saiba calcular, porque pode chegar um determinado momento que você vai direcionar alguém para fazer uma função baseado em um processo que você tem na empresa, de uma análise que você vai precisar saber, tá? Dúvida, pessoal? Nenhuma, professor. Nenhuma, tá. Muita calculeira, mas dá para ir, né? Sim, com o tempo dá pra Tá, entender certinho. tá. Você, Aline, Beatriz, que está nova, vocês estão acessando legal o AVA? Sim, Sim. agora tá mais tranquilo. Ah, tá bom. Peguei mais. Vocês conseguem acessar as aulas já passadas? Sim. Tá bom. Tá. Então, legal. Então, se tiver tranquilo para vocês, de minha parte, a gente encerra, né? Eu vou pedir para vocês fazerem aquela linha de tirar uma foto de um dos exercícios que a gente fez, fica como atividade do professor, publica nesse link, se vocês quiserem eu coloco o link no grupo lá, tá? Mas para mim o importante é que vocês revisem o conteúdo, revisem aquilo que a gente viu, essas fórmulas. A gente tá terminando a unidade 1, né? Então, essa parte de funções, a gente dá um fecho
um fechamento agora, né? E aí a gente vai trabalhar com outras informações, mas é importante que vocês tenham isso claro para poder. É importante que vocês tenham isso claro para usar lá na frente, quando a gente entrar em outras disciplinas, em outros assuntos, que vai usar função. Tá? Então, por isso que é legal que vocês revisem bem, revisem esse lado o que a gente viu até agora, né? Façam os exercícios do AVA, que também vai fortalecer. Pelos exercícios do AVA, se vocês fizerem todos, além de ganhar ponto, vai fortalecer o conhecimento, tá? Então, se tiver tudo tranquilo para vocês, a gente pode encerrar, pessoal. Só uma dúvida, professor.